partimos já para a análise deste caso que continua a chocar o mundo, numa altura em que também estão em curso negociações em Islamabad, no Paquistão, ainda que de forma indireta. Na minha companhia tenho o Mário Vaz, analista de política internacional, também Vitaly Venislavski, que é especialista em segurança e defesa, João Henriques, do Observatório do Mundo Islâmico, e Francisco Gonçalves, que é especialista em assuntos internacionais. Muito boa tarde aos quatro. Vitaly, começo por ti e por estas últimas notícias que dão conta que está em curso também uma investigação para se perceber as motivações deste ataque, deste tiroteio que aconteceu em Washington. Temos assistido a muitos tiroteios, cada vez mais nos Estados Unidos nos últimos tempos, mas este aqui, o que é que te parece? Poderá ter que ver com questões ideológicas, de política, com o conflito no Médio Oriente que faz escalar as tensões e também as perspectivas dos norte-americanos. O que é que te parece, Vitaly? Madalena, bom, em primeiro lugar, 2 anos de presidência de Donald Trump, mais ou menos, quase lá, e há 3 tentativas de assassinato ao presidente, pelo menos aquelas documentadas, já depois ainda o assassinato de Charlie Kirk. Indiretamente, o presidente é alvo, ideologicamente, o presidente é alvo. Isto não é normal. Isto não é normal. Nos Estados Unidos nós já vimos muita coisa. Já vimos um presidente ser assassinado na década de 60, já vimos tentativas de assassinato, mas nós não vimos em 2 anos 3 tentativas, com mais uma quarta bem-sucedida, essa não do presidente, obviamente, mas de Charlie Kirk, portanto, contra o presidente. E isto é preocupante e mostra, o que nós conseguimos extrair daqui, é que a posição política de Donald Trump, que era uma posição de que vale tudo, neste momento também está a sair contra ele. Se vale tudo para ele, vale tudo contra ele. E é isto que nós começamos a ver depois no terreno, ou seja, nos Estados Unidos, numa democracia estabelecida. Numa democracia que, obviamente, que tem muitos desafios pela frente, que, obviamente, tem um caminho ainda a percorrer, tem vários desafios a solucionar, como todas temos, todas as democracias têm-nos, mas não se esperava que houvesse um regresso a um tribalismo quase clubista aqui. E isto são sinais não só do impacto, mas do legado do Presidente dos Estados Unidos. Numa postura, ou adotando sempre uma postura de que pode dizer tudo, de que pode transformar um exercício que, pela sua própria natureza, era um exercício nobre, estou a falar do exercício da política, da gestão política, Donald Trump transformou numa troca de verborreias, peço desculpa usar a palavra, mas no fundo é isso que nós temos visto desde o período eleitoral, transformou num exercício de troca de memes constantes. Nós vemos o presidente norte-americano a utilizar a sua página oficial na Truth Social, numa rede social, para emitir qualquer tipo de declarações. Portanto, nem sequer é a página oficial da Casa Branca, como em Portugal o Presidente da República, quando quer emitir um comunicado, fala através do website, do portal da Presidência da República, não é através da Truth Social, que é uma rede social criada com índole político e ideológico. E nós vemos uma vulgarização... Mas só dizer que a responsabilidade é de Donald Trump e tal. Eu não sei bem como colocar até esta questão. Não é responsabilidade, mas, por exemplo, aqui. É o legado dele. É o produto da atuação política dele. É isto que nós vemos. Obviamente que ele não é responsável por alguém querer matá-lo. Sim. Estou a falar da conjuntura, naturalmente, mas o republicano aprecia este tipo de situações porque pode aproveitá-lo para crescer em termos políticos, para criar uma certa narrativa? Ele pode aproveitar isso para crescer em termos políticos. Ele vai tentar certamente extrair dividendos políticos e eleitorais disso. Depois até há certas teorias da conspiração que crescem olhando para esse potencial resultado, dizendo, bom, isto aqui foi tudo planeado e preparado, porque reparem no vídeo que ele próprio não parece estar a reagir muito bem aos tiros. É assim, pode ter sido preparado, pode não ter sido preparado, pode haver 1001 opções possíveis de desfecho da investigação e do início e das intenções que estiveram por detrás disso. Uma coisa é certa, é quando nós vulgarizamos, e eu aqui estou a falar da dimensão mais profunda da política e da democracia, é quando nós vulgarizamos este tipo de atuações, não estou a falar de entrar numa sala a disparar, eu estou a falar de atuações políticas e de posicionamentos retóricos e políticos. Quando nós vulgarizamos, nós temos de perceber que isso tem consequências. E as consequências que temos aqui começam desde chamar nomes ao árbitro, eu não estou a falar aqui de arbitragem, nem de futebol, e depois acabam, obviamente, por nós termos este tipo de situações. Eu volto àquilo que eu comecei por dizer. Em 2 anos de presidência de Donald, quase 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, de presidência de Donald Trump, ele foi alvo
de tentativas de assassinato por 3 vezes. Isto não é normal. Eu acho que há aqui 4 pontos essenciais para a discussão. Uma delas tem mesmo que ver com o escalar da violência, como dizia o Vitaly Venislawski. Outra, isto acontecer numa altura em que está em curso ainda um conflito no Médio Oriente, porque, querendo ou não, as negociações ainda não levaram a lado nenhum. E os outros 2 pontos têm que ver com o porte de arma nos Estados Unidos, uma discussão que até tivemos na semana passada com o Francisco Gonçalves, e a questão também do facto das forças de segurança terem... no fundo, foram rápidas a agir, mas não conseguiram prever esta situação. João Henriques, vamos olhar então para a questão do conflito no Médio Oriente, porque, parecendo que não, este escalar de violência no país nas últimas semanas acontece numa altura em que os Estados Unidos atacaram o Irão e assim continuaram a atacar e a bombardear durante vários dias. É só uma coincidência? Boa tarde, Madalena. Boa tarde aos meus companheiros de painel. Antes de avançar para a pergunta que a Madalena faz, eu gostaria de referir uma ironia, é de que Donald Trump está a presidir a uma celebração que tem cerca de 3.000 pessoas. Estou a falar dos correspondentes do jantar anual dos correspondentes da Casa Branca, quando ainda há pouco mais de um ano, mais em concreto em fevereiro de 2025, Donald Trump, referindo-se aos jornalistas, diziam que era gente não confiável e que deixava de lhes prestar qualquer tipo de atenção, portanto, que são inimigos do povo. Indo para a questão relacionada com o Médio Oriente, isto, de alguma maneira, vai criar algum lastro, algum eco na base MAGA, na base republicana de Donald Trump, porque vê aquilo que já foi anunciado também, digamos, por Teherão, de que todos os alvos norte-americanos são legítimos depois da agressão a que foram sujeitos pelo eixo Israel-Estados Unidos. E fala-se de figuras da administração norte-americana. Alegadamente terá sido esse o propósito deste atirador que começou aos tiros ainda na antecâmara da sala onde estava Donald Trump. E isto é um pretexto para que haja um endurecimento por parte da Casa Branca, deste inquilino, do atual inquilino da Casa Branca, no sentido de promover, de sublinhar a agressão a que o Irão está a ser submetido. Porque são pretextos que fundamentam a ação que Donald Trump está a levar a efeito naquela região do Mediterrâneo Oriental e próximo do Estreito de Hormuz, porque as tropas não estão todas concentradas. Ali algumas estão até a grande distância, porta-aviões, etc. Poderão estar de 600, desde 50 quilómetros até 3.000, 4.000 quilómetros, para que haja uma ação pronta. Relativamente a uma ação pronta por parte das forças militares norte-americanas, a uma eventual falha por parte dos serviços secretos, ela não cabe, ela não vinga, porque aquilo que os serviços secretos norte-americanos fizeram corresponde ao protocolo que está instituído. Portanto, entretanto, há outra teoria, eventualmente poderá ser considerada uma teoria da conspiração, o porquê, alguém reparou nisso, o porquê de J.D. Vance ter sido o primeiro a ser retirado daquele espaço, e foi muito tempo depois, diria que segundos aqui é muito tempo, terá saído Donald Trump. Os serviços secretos norte-americanos têm equipas que fazem uma segurança direta às mais altas individualidades. Portanto, são equipas que lhes estão adstritas. Portanto, não houve falha por parte dos serviços, embora essa ideia se tente fazer passar, mas não houve nenhuma falha, obedecem a um protocolo. Agora, se eles foram lentos a deslocar-se para o local,
Então vamos entrar num capítulo que é o da tal, das tais teorias da conspiração. Portanto, nós não vamos saber tão depressa como aconteceu também do que o Vitali, aquelas duas tentativas a que o Vitali já fez referência, portanto, em 13 de julho e 15 de setembro de 2024. A verdade é que isto é uma espécie, utilizando um galicismo, é uma espécie de déjà vu. Portanto, isto acontece porque estamos próximos, será porque estamos próximos das intercalares? Acontece numa altura, será por acaso, em que a popularidade de Donald Trump está a vir por aí abaixo, está a conhecer os números mais baixos desde sempre, desde a sua administração? Ficam as perguntas que são legítimas, naturalmente. E que provavelmente não vamos ter resposta nos próximos tempos, Mário. Olhando ainda para a questão de Donald Trump, em concreto, ainda não sabe se seria o alvo específico deste atirador, mas a verdade é que estava na sala e, querendo ou não, como dizia o Vitaly Venislawski, até mesmo no caso de Charlie Kirk, era o alvo ativista, mas acabava por passar uma mensagem a toda a administração de Donald Trump e à política que estava a seguir. Na sua opinião, Mário, poderemos estar perante mais ataques, mais tiroteios contra elementos da administração de Donald Trump nos próximos tempos? É ou não um perigo? Bem, a tendência é essa. E a pergunta indicava aqui uma abordagem subliminar, uma tentativa de interpretação destes ataques como um ataque indireto a Donald Trump, naqueles que não se dirigiam diretamente a ele. Nós temos muitas questões por responder acerca deste ataque. Eu gostava de fazer uma análise mais sistémica, um bocadinho na linha do que o Vitali estava a dizer, que é o que é que isto representa. Primeiro, olhando para o evento em que isto acontece. Isto é um evento com os correspondentes da Casa Branca que se destina, de alguma forma, a celebrar aquilo que é o espírito democrático americano. É um evento em que se celebra, e existem várias partes neste evento. Uma delas é o famoso roast presidencial, portanto, em que alguém faz troça do presidente, numa afirmação daquilo que são os valores democráticos que pautam a vida política americana. Ora, todos estes ataques que nós temos vindo a assistir, sabemos que a violência política nos Estados Unidos não é um fenómeno novo, mas a frequência com que ela tem vindo a ser perpetrada é, de facto, um dado novo. E isto acontece porquê? Porque a democracia funciona como se fosse uma panela de pressão. Ela precisa de uma válvula de escape. E esta válvula de escape é a capacidade de conversar com o lado oposto, é a capacidade de alguma forma chegar a compromissos, pactos de regime, etc. Isto nos Estados Unidos não acontece neste momento. E não acontece já desde há algum tempo. O que nós temos visto é cada vez mais o extremar de posições, e aqui há certamente muitas culpas dos republicanos e principalmente de Donald Trump, mas também do lado democrata, que em resposta muitas vezes acaba por também extremar posições em certos aspectos, e portanto isto é uma espécie de um loop que se vai alimentando, uma bola de neve que vai girando e desemboca neste tipo de fenómenos. E, portanto, quando esta válvula de pressão, esta válvula de escape da panela de pressão deixa de funcionar, ela de alguma forma explode. E estes momentos são imagens desta explosão desta panela de pressão. É quase como se nós estivéssemos a abandonar tudo aquilo que são as convenções que regiam a nossa convivência democrática e, de alguma forma, a voltar a um estado de natureza em que abandonamos a lei escrita, a lei dos tribunais, abandonamos a conversa, abandonamos a tradição e passamos outra vez, não à lei da pancada, passa a expressão, mas à lei da bala. E, portanto, tudo isto deixa-me muito preocupado, mais do que a questão de vermos quais é que são as consequências que isto pode ter na questão do Irão, quais é que são as consequências que isto pode ter em termos de popularidade para Donald Trump, que certamente, e já o começou a fazer, irá aproveitar isto para empolar aquela que é a sua imagem de sobrevivente que já fez durante a campanha eleitoral e com o ataque que também existiu meses depois. Mais do que isso, o que me preocupa são as consequências e as marcas que isto vai deixar, indo às palavras do Vitali, o legado que Donald Trump deixará na democracia americana e, por consequência, também
Como sabemos, os Estados Unidos influenciam bastante aquilo que é todo o mundo ocidental, também nas nossas democracias. Sem dúvida de que nesta fase da democracia, em que a palavra do outro pode ser recebida a tiro, estamos numa situação complicada e acaba por gerar também alguma incerteza aqui na Europa. Mas, Francisco, que papel tem a polarização política neste tipo de ataques, afinal? Boa tarde, Madalena. Boa tarde a todos. Eu começava por aconselhar um livro do Fareed Zakaria. O Zakaria tornou-se muito popular nos últimos anos como pivô de um programa de televisão, mas antes de ser popular ele foi Managing Editor da Foreign Affairs, era um grande investigador de relações internacionais e a tese de doutoramento dele rodou num livro chamado From Wealth to Power, da riqueza ao poder. Como é que os norte-americanos construíram uma política externa de potência a partir da centralização de recursos e da construção dos tais consensos nacionais. Aliás, foi preciso fazer uma guerra civil para que houvesse consensos nacionais, porque sem a guerra civil resolvida não havia consensos entre um sul liberal e um norte protecionista. Porquê que eu estou a dizer isto? Os sinais são evidentes nos últimos anos da fragilidade de alguma política externa norte-americana decorrente do divisionismo interno. Os norte-americanos estão, desde o final do século XX, quando começa a aparecer dentro da corrente republicana com George W. Bush, nós já nos esquecemos disso. É engraçado como, se nós estivermos recordados, na sequência do 11 de setembro, o Donald Rumsfeld, que era o secretário da Defesa americano, falava da velha Europa e da nova Europa, tentando dividir o aliado europeu na relação de alianças na guerra do Iraque. Parte das pessoas que estão por trás desta administração também vêm dessa decisão. Depois também já todos esquecemos do que é que representou na corrida de 2008-2009 a Sarah Palin, que era uma antiga governadora do Alasca, que era pouco mais do que imbecil, foi colocada como candidata a vice-presidente do John McCain, na altura, que era quem representava os primeiros grupos que andavam antes do MAGA, que era o Tea Party, por exemplo. São grupos que antecedem todas estas divisões da sociedade norte-americana. Nós hoje temos, dentro dos Estados Unidos, uma sociedade altamente polarizada. Donald Trump, mais do que a doença, é o grande beneficiário político dessa doença, do divisionismo político e do fracionismo da sociedade norte-americana. Ele soube usar muitíssimo bem. Eu fiz aqui, nas últimas eleições americanas, todos os dias com o João Ferreira, em que procurei explicar que nos Estados Unidos não há uma eleição. Há 50 eleições diferentes e Donald Trump só precisava ter mais um voto no colégio eleitoral do que a sua opositora. E Donald Trump sabe isto muito bem. Ele sabe muito bem que precisa de dividir a sociedade norte-americana e ter um pouquinho mais do que os outros. E neste momento está dividida a sociedade norte-americana? Eu escrevi isso há 5 ou 6 anos, que a sociedade norte-americana, a divisão dentro da sociedade americana, hoje, ou já naquela altura, tornava muito difícil o estabelecimento de uma estratégia de ação externa de muito longo prazo. Como é que é possível, note-se, que os norte-americanos tivessem tido a posição que tiveram na guerra da Ucrânia e logo a seguir, eu disse isto na semana passada aqui contigo, Madalena, Donald Trump na campanha, a corrida de Donald Trump fez em Putin fazer um waiting game, um jogo de espera, sabendo da possibilidade do próximo presidente norte-americano ser alguém que tinha uma posição tão oposta à posição da administração anterior. O que é que isto implica de longo prazo? Que, os norte-americanos não são capazes de ter uma estratégia de política externa de longo prazo que lhe permita projetar o seu poder. Porquê? Porque para projetar a poder, passamos ao ponto segundo do que eu estava aqui a elaborar, sem previsibilidade, a política de alianças não é possível. O poder dos Estados Unidos no mundo, ao contrário do que algumas pessoas ligadas a esta administração parecem entender, não vem da capacidade de agir sozinhos. Vem da capacidade de agir com uma teia de alianças construída no pós-Segunda Guerra Mundial, que é construída com o consenso político interno norte-americano, liderado então por Eisenhower.
Eisenhower, quando se candidata-se contra outros possíveis candidatos do Partido Republicano que eram contra esta posição mais internacionalista dos Estados Unidos. Queriam voltar a uma estratégia mais autónoma ou mais protecionista, distanciando-se novamente das questões europeias. O que é que isto implica, para não tomar demasiado tempo? Sim. Madalena, implica que nós hoje não sabemos efetivamente com que os Estados Unidos podemos contar. Há uma capa muito interessante da Economist de há 2 semanas que tinha uma frase do Napoleão com a cara do Xi Jinping e com o Donald Trump que dizia: não impeças o teu inimigo ou não atrapalhes o teu inimigo quando ele está a cometer um erro. E perdoemos isto, é inacreditável a quantidade de erros de política externa que vêm sendo tomados dentro dos Estados Unidos. É normal as divisões nas sociedades, particularmente nas sociedades democráticas, mas a falta de diálogo impede a construção do consenso que determina as políticas externas. Sem diálogo não há consensos, sem consensos não há estratégia. O que é que acontece? Aquilo que nós vamos vendo que é tudo uma manta de retalhos, é casuístico. Isto é Donald Trump. Há uma coisa que nós sabemos. Quando ele envia o genro e o sócio para negociações, estará porventura a defender o seu interesse particular, não sabemos onde é que fica o interesse nacional norte-americano nisso. Ou seja, uma questão... E os norte-americanos também não sabem isto. Uma questão de negócio e não tanto diplomática ou política. Só temos menos de 1 minuto para cada e para rematarmos também a conversa. Vital, estamos a analisar este problema de violência, este problema de armas como uma questão política, mas será mais uma questão de identidade nacional? Não, eu não acho que seja uma questão de identidade nacional. Porque a identidade nacional ela é uma malha extremamente complexa e feita de visões diferentes. Em Portugal, são exatamente os mesmos portugueses que votam num partido como os que votam noutro partido, como os que querem este futuro para Portugal ou os que querem aquele futuro para Portugal. Na verdade, todos querem o bem para o país e por isso é que eles votam e por isso é que outros querem ser votados. Portanto, as intenções nunca são más, não é? O mal, e isto leva-nos a recuar a Luís, o mal reside no detalhe, na forma como nós tentamos prosseguir o bem. Posso exagerar e dizer, Hitler não queria mal para ninguém, mas nos últimos 100 anos foi das pessoas que fez mais mal no mundo. Portanto, obviamente que a identidade nacional não está aqui em causa. Os norte-americanos têm uma identidade nacional muito forte, têm um ego nacional, até extravasa um pouco a própria identidade, é um ego nacional muito, muito elevado. E basta ir a um evento esportivo nos Estados Unidos para perceber isso. Agora, o que está aqui em causa é mesmo esta vulgarização do próprio exercício político. Ou seja, se nós hoje permitimos-nos atacar deliberadamente uma pessoa porque não concordamos com ela, e, portanto, transformá-la num inimigo, nós temos que perceber que essa mesma pessoa vai fazer exatamente o mesmo connosco. E isso cria depois um contexto de guerra civil. Só para terminar, Madalena, muito rápido. Sim. Eu gostaria de desafiar os nossos telespectadores a ver excertos de debates presidenciais da década de 70 e ver o último debate para perceberem a diferença, como é que os Estados Unidos mudaram. Vamos ter de avançar muito rápido, João, mas já que o Vitali falou na expressão guerra civil, estes ataques são sintomas de uma guerra civil em câmara lenta, reflexo de uma divisão política e social? Não, essa divisão existe. A divisão social muitas vezes vai a reboque dessa divisão política, mas eu não configuro isto como uma alavancagem de uma guerra civil. Estamos a falar daquela que é ainda a maior potência mundial, do ponto de vista económico, do ponto de vista militar. Eu não sou pessimista a esse ponto. Portanto, eu continuo a acreditar que o tempo de antena, perdoe-se-me a expressão, de Donald Trump, ele chegará ao fim, porque ele começa, como já tive a oportunidade de referir na questão anterior, começa a dar sinais de grande fragilidade e está a ir a reboque dessa sensação, dessa percepção, aquela que vai chegando aos lares norte-americanos. E, no meio disto tudo, há uma questão que está a tocar e a ferir seriamente a população norte-americana e, por arrastamento, a população mundial, que é a questão económica que é sentida no dia-a-dia da população norte-americana.